Os sem-abrigos são frequentemente vistos como um problema que não pode ser resolvido, mas há um país que pode ter encontrado a solução. No entanto, a Finlândia desenvolveu uma estratégia única para retirar sem-abrigos da situação de sem-abrigo das ruas e reintegrá-los na sociedade, e tem por objetivo erradicar completamente sem-abrigos até o ano 2027. E embora o Japão continue sendo tecnicamente o país com a menor taxa de sem-abrigos, a história de sucesso do Japão é de fato bastante questionável, enquanto que a Finlândia tem sido elogiada repetidamente para os seus resultados. Então, como é que a Finlândia fez para conseguir e por que é que não estamos simplesmente fazendo a mesma coisa em todo o mundo? Foi assim que a Finlândia resolveu o problema dos sem-abrigo. A Finlândia é famosa por ser o único país da União Europeia onde o número de pessoas sem abrigo está diminuindo significativamente, e tem sido assim desde há várias décadas. E não é como se os países não tentem. Todos eles têm organizações de acolhimento que funcionam e estratégias nacionais específicas, mas a maior parte deles, incluindo o Reino Unido e a França, continua a registrar um aumento dos números em vez da queda. Então, o que é que torna a Finlândia diferente? Bem, como dizem, se quiser resultados médios, faça como os outros. E se queres resultados únicos, métodos únicos. Assim, os finlandeses transformaram a abordagem tradicional de sem-abrigos e se empenharam em uma estratégia radical que ficou conhecida como habitação em primeiro lugar. Basicamente, normalmente é uma razão para que alguém acabe sem abrigo, quer seja devido a doenças mentais, toxicodependência, porque perderam seu trabalho ou qualquer outra coisa. Mas a ideia por trás da forma como a maioria dos países lida com a questão dos sem-abrigo é o fato de que as pessoas que vivem na rua devem começar por resolver esses problemas primeiro enquanto vivem no abrigo, e só depois disso poderão passar a uma habitação permanente. Esta abordagem ficou conhecida como a escada, porque se espera que o sem-abrigo basicamente suba gradualmente através de diferentes níveis. Espera-se que ele deixe de consumir drogas, receba tratamento de saúde mental e, se progredir, pode receber uma habitação permanente como recompensa final. O problema é que essa abordagem não é muito eficaz. Deixar de consumir drogas ou gerir problemas de saúde mental graves já é suficientemente difícil, mesmo quando se tem uma casa, e é basicamente impossível quando se é um sem-abrigo. Em outras palavras, espera-se que as pessoas que vivem na rua façam o que possam fazer e que nem mesmo muitas pessoas normais não conseguem. Por isso, não é de se estranhar que a maioria dos sem-abrigo estão presos ao nível em que estão na escada, não conseguindo cumprir as tarefas necessárias para avançar, acabando por ter uma recaída, sendo despejados e regressando às ruas. Assim, a Finlândia percebeu que a abordagem tradicional não era a correta e nada eficaz, decidindo mudar isso e tentar algo diferente. Em vez de pensar na habitação como recompensa por integração na sociedade, a Finlândia baseou a sua abordagem na ideia de que, com uma casa permanente desde o início, resolver os seus próprios problemas torna-se mais fácil. E assim, o Estado começa a fornecer alojamento permanente sob a forma de pequenos apartamentos individuais, não como uma recompensa final, mas para o início do projeto, basicamente a qualquer pessoa indigente que o solicitasse, e sem condições rigorosas. As pessoas que vivem nas casas fornecidas pelo Estado não são forçadas a deixar de consumir drogas ou a ir para o tratamento, e não são despejadas se recaírem. No entanto, lhes é exigido pagar uma pequena taxa, o que significa que deve ter uma fonte de rendimento e ter um sistema de apoio muito forte no qual deve estar envolvido. Na maioria dos casos, o alojamento é assegurado em cerca de 100 pessoas sem abrigo, que vivem em pequenos apartamentos individuais, que são servidos por uma equipe de cerca de 20 assistentes sociais no local, e fornecem apoio em tudo, desde a burocracia, procura de emprego e acesso a tratamento de toxicodependência ou de saúde mental. Também evitam que as coisas saiam dos trilhos dessa maneira. Mas como deveria funcionar é uma coisa, e se funciona, é outra. Então, funciona bem? Em meados dos anos 80, havia cerca de 20 mil pessoas sem abrigo na Finlândia, e de acordo com as estimativas nacionais, em 2021, este valor diminuiu abaixo de 4 mil, e assim parece que é um sucesso. Mas será mesmo um sucesso? Os críticos do sistema finlandês afirmam que isso apenas oculta o problema, e que os números estão artificialmente diminuindo, colocando todas as pessoas em habitações pagas pelo governo, em vez de reintegrar as pessoas na sociedade. E isso é uma crítica legítima. Os resultados só são possíveis graças à contínua manutenção do pagamento pelo Estado.
O número de pessoas que preferem viver numa casa do governo do que viver numa casa completamente independente é bastante baixo. E se fosse retirado o apoio do governo, o número de sem-abrigo iria disparar mais uma vez. Mas, por outro lado, é esse o objetivo da política, que os sem-abrigo não precisam se tornar um problema para a sociedade e que podem se tornar cidadãos modelo e completamente independentes. No modelo finlandês, já é considerado um sucesso quando são retirados das ruas e são enviados para um ambiente seguro e controlado, quando são capazes de pagar uma pequena renda todos os meses e quando, pouco a pouco, passo a passo, estão se reintegrando na sociedade. Naturalmente, isso custa muito dinheiro. O governo finlandês gasta muito dinheiro comprando apartamentos e transformando em habitações para os sem-abrigo, subsidiando os promotores que constroem essas habitações, subsidiando fortemente as suas rendas e empregando muitos assistentes sociais que trabalham com os sem-abrigo. E isso não é barato. Mas mesmo assim, de acordo com estatísticas finlandesas, é compensado financeiramente. Um estudo efetuado sobre os custos financeiros mostra que se poupa efetivamente 15 mil euros por ano por cada sem-abrigo que é acolhido. Mesmo que se gaste dinheiro em habitação e assistentes sociais, ainda é muito mais barato do que suportar o custo de cuidados de emergência, polícia, justiça e todos os custos inerentes ao fato de ter os sem-abrigo que vivem nas ruas. E assim, afinal, é um modelo que se parece funcionar para todos. E sem dúvida, melhor para os sem-abrigo do que ter que viver na rua ou muitas vezes em perigosos abrigos temporários. É melhor para pessoas normais que não têm que lidar com o crime, a toxicodependência e outros problemas associados ao fato de as pessoas viverem nas ruas. E, de fato, é ainda melhor para o governo, que acaba poupando dinheiro. Mas se funciona na Finlândia, por que não estamos fazendo isso em todos os lugares? Será que vai ter sucesso? Bem, essa é uma questão complicada, e há razões práticas como também razões ideológicas para que a Finlândia seja o único país com essa abordagem. Primeiramente, se quisesse, não seria assim tão fácil aceitar o que a Finlândia fez e aplicá-lo em outro local. Por exemplo, a condição básica para oferecer uma casa é que se precisa ter um número suficiente. E com a maioria dos países estão atravessando uma crise imobiliária, não é assim tão fácil. Uma das razões pelas quais a Finlândia consegue é porque as cidades da Finlândia tendem a possuir a maior parte das terras, e assim podem utilizá-las para construir muitas unidades de habitação social. Mas isso não é comum e, por consequência, mesmo que esta política de proteção ambiental seja bem-sucedida na Finlândia, pode falhar em outros locais. A Califórnia, por exemplo, tentou implementar a política habitação em primeiro lugar também nos últimos 10 anos, mas não tem tido os mesmos resultados, e isso porque falta tudo o que é necessário para fazer. Ao contrário da Finlândia, a Califórnia tem normas de construção incrivelmente rigorosas e a habitação realmente é cara, o que significa que a construção de habitações sociais em grande número é uma impossibilidade. E mesmo assim, a habitação é apenas uma parte. Para reproduzir o desempenho da Finlândia, também é preciso de um sistema de segurança social muito forte, muitos assistentes e acesso ao cuidado de saúde, instituições de saúde mental e tratamento da saúde. Mas a Califórnia não tem nada disso. Porém, existem ainda mais outras razões. Na prática, esta política é frequentemente rejeitada por grupos ideológicos. Existe uma profunda crença enraizada de que as pessoas devam ter merecimento à sua casa, em vez de simplesmente a receberem, e isso criaria um precedente ruim. Embora, neste caso, não é bem isso que os dados e as provas nos dizem. A Finlândia tem algumas vantagens únicas efetivamente. O modelo pode ser aplicado em outros locais, mas para se ter sucesso é preciso muitos recursos investidos, a capacidade de investir durante décadas em vez de anos, e no final tem que ser apenas uma parte de um sistema de rede de segurança social mais amplo que funcione bem, que ajude as pessoas a evoluir. E assim, parece provável que a Finlândia mantenha a posição única durante algum tempo. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e escrever nos comentários qual país você quer ver no próximo vídeo. A sua interação ajuda a publicar cada vez mais críticas interessantes sobre diferentes países do mundo. Para não perder um novo vídeo, clique no sininho. A gente se vê em novos vídeos.